Provérbios 31, verso 27. Cuida dos negócios da sua casa e não come o pão da preguiça. Os seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem valorosamente, mas você supera todas elas. Que Deus nos abençoe. Nesse mês em que comemoramos o mês da família, nós estamos fazendo algumas reflexões aqui em Provérbios 31. Assim como no domingo passado eu pensei sobre o homem de Provérbios 31, eu quero pensar com vocês hoje sobre a mulher de Provérbios 31. Essa mulher tem características especiais. Aqui esse texto tem inúmeras lições para todos nós. E em primeiro lugar, essa mulher vai mostrar que ela tem um casamento e uma família, assim, tudo arrumadinho, muito bem. Ela é muito bem sucedida nessa área. Agora, a primeira característica que eu vejo nessa mulher é que ela investe em si mesma. E investir em si mesma, eu não estou falando em salão de beleza, eu não estou falando em cabeleireiro, eu não estou falando em fazer as unhas, eu não estou falando em comprar um vestido novo, eu não estou falando de coisas nesse sentido. Ela investe em si mesma, porque a mulher de Provérbios 31 mostra que para uma família e um casamento bem sucedido, ela precisa, em primeiro lugar, gostar de si, cultivar caráter, personalidade, para que tudo ao seu redor esteja bem. Os homens admiram e respeitam e se rendem a uma mulher inteligente, a uma mulher aculturada, ou seja, uma mulher que se tornou culta. Eu vou repetir: os homens, eles respeitam, eles admiram a mulher sábia, a mulher inteligente, a mulher que se aculturou, a mulher que tem algum tipo de formação. A maioria das mulheres em nossa sociedade, elas seguem artistas pervertidos, são peritas em novelas, programas de entretenimento, entre outras coisas. Assistem regularmente seriados violentos, cheios de paixões mundanas, que priorizam o prazer, o sexo ilícito e a luxúria. Essa é uma característica bem latente na mulher brasileira. As mulheres do Brasil, elas se preocupam mais com o beber do que com o que fazer. A maioria das mulheres do Brasil vivem vidas fúteis, ou seja, sem nenhuma profundidade espiritual. E a mulher cristã, ela tem o dever de mudar esse quadro, de apresentar um quadro diferente. E a mulher de Provérbios 31, ela tem características que vão lhes ajudar a fazer com que você faça a diferença na sociedade. A vida familiar na Bíblia diz respeito a um projeto de amor sacrificial, diferente do que o mundo apresenta hoje. A vida familiar na Bíblia, além de um compromisso sacrificial, é movido por responsabilidades, é moldado por responsabilidade. E esse projeto, baseado na mulher de Provérbios 31, com o homem de Provérbios 31, vai trazer para nós o que? Conhecimento necessário para que as nossas famílias vivam dentro de um respeito mútuo, dentro de um companheirismo de fato bíblico sério, onde haja apoio à produção e às atividades recíprocas. A mulher de Provérbios 31, ela é chamada de virtuosa. Por quê? Por causa do seu caráter. São virtudes inspiradoras e atemporais. O que significa ter uma virtude atemporal? Significa que ela vai ser uma mulher virtuosa a qualquer tempo. Não importa as dificuldades, não importa o lugar onde ela esteja vivendo, ela vai apresentar essas características porque faz parte da sua personalidade. Então, além de investir em si mesmo, em segundo lugar, a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher confiável, ou seja, ela é digna de confiança. Seu marido sabe que nunca lhe faltará aquelas coisas básicas para que eles vivam bem. Existe uma essência básica no casamento, na vida familiar. Muitos casamentos são desfeitos porque as mulheres não têm esse conhecimento
as mulheres não conseguem ser confiáveis dentro de suas casas. Eu não estou falando de traição, de relacionamento íntimo, eu estou falando de vida particular mesmo. Alguns homens não contam segredos para as suas mulheres, algumas mulheres não contam suas experiências para suas esposas. Vive-se num momento de desconfiança, um casamento sem confiança um para com o outro. Então são essências básicas para que se viva bem. Não deve haver esses segredos entre o casal. Então ela é uma mulher confiável, ela tem uma vida aberta, as suas atividades são conhecidas, a sua maneira de pensar é facilmente identificada, o seu procedimento é um procedimento que gera confiança. A mulher de Provérbios 31, ela possui uma conduta voltada, que se inclina mais para o fruto do Espírito do que para as obras da carne. Esse deve ser um teste que toda mulher cristã deve fazer. As minhas atitudes, o meu caráter, a minha personalidade se inclina mais para o fruto do Espírito ou para as obras da carne? Quer dizer, eu posso ser chamada de uma mulher espiritual ou ser chamada de uma mulher carnal? Então a mulher de Provérbios 31, ela tem essa característica, ela é submissa ao seu marido por obediência à palavra e temor ao Senhor. E quando a mulher age dessa forma, quando ela teme ao Senhor, quando ela age dirigida pela palavra, não tem por que dar errado. Ela vai receber de Deus a bênção dentro da sua casa. Terceiro lugar, a mulher de Provérbios 31, ela não é egoísta. O texto nos diz que ela sempre mostra um espírito de renúncia, ou seja, ela busca o melhor para a sua família e ainda mostra consideração para o próximo, aqueles que se aproximam dela, aqueles que precisam dela, aqueles aos quais ela pode investir, aqueles aos quais ela pode socorrer. Ela parece ter esse espírito misericordioso na sociedade. Então a mulher de Provérbios 31, ela mostra um bom testemunho, ela é um exemplo para a sua família e para a comunidade em que vive. Ela não vê o trabalho doméstico, nem as suas atividades comerciais, narradas no texto, como um fardo. É comum hoje nós vermos as mulheres olhando para o serviço doméstico tendo como um fardo. É comum hoje as feministas atacarem a mulher que se dedica à sua casa, que se dedica ao seu lar, que se dedica ao cuidado dos filhos e dos netos. Parece que esse movimento feminista tenta diminuir essa mulher, enquanto a Bíblia exalta. A mulher de Provérbios 31, ela é exaltada por causa disso. Ela não vê o trabalho doméstico, nem as suas atividades como um fardo, mas como uma responsabilidade agradável, como algo que vem do Senhor, como um projeto de vida dado por Deus para que seja desenvolvido para a glória dele e que seja vivido. A mulher de Provérbios 31, ela mostra um bom testemunho, ela é de fato exemplo para a sociedade onde vive. Ela não vê essas suas atividades como uma espécie de peso, ela não reclama. Nós não vemos aqui ela querendo abandonar a vida doméstica para se dedicar apenas à vida profissional. Ela é mãe, ela é esposa, ela é amiga, ela é empreendedora, ela é educadora, ela é companheira. A mulher de Provérbios 31 ensina as demais a serem confiáveis, sábias, comprometidas com o bem-estar da sua família. Essa mulher mostra para nós que não adianta ela ser bem sucedida nas suas atividades comerciais e ter a sua família arrasada. Ela chama atenção para isso. A vida é um conjunto. Ao mesmo tempo que ela investe em si, que ela cuida de si, que ela mantém um casamento exemplar, ela cuida dos filhos, ela cuida da sua família, ela cuida da sua casa. Ela quer terminar esse projeto de vida que é dado por Deus a ela com um final feliz. Essa mulher, além disso, ela entende de política econômica e de administração. O brasileiro possui aversão à política partidária, ou seja, as pessoas pensam que fazer política é você se tornar membro de um partido e de sair para disputar algum tipo de eleição. Não, o que nós estamos fazendo aqui é política. A política envolve todas as áreas da vida humana. E essa mulher aqui, ela entende
de política e econômica e administração. Por isso, ela não se aliena dos demais segmentos da sociedade. E de que forma essa mulher, ela é instruída politicamente? Porque ela, no seu empreendimento comercial, ela tem que entender de economia de mercado. Ela tem que saber como funciona a política do país, para que ela possa aplicar, para que ela possa comprar, para que ela possa vender, para que ela possa desenvolver a sua atividade. Então essa mulher é um exemplo. Boa parte da população descobriu o que é pauta ideológica de esquerda após o governo Bolsonaro. Antes do governo Bolsonaro, as coisas eram enfiadas aí na garganta do povo, as coisas iam sendo aprovadas. Não é de hoje que o homossexualismo vem ganhando espaço na sociedade. A igreja cristã se fez de lerda, não prestou atenção para isso. Não é de hoje que as pautas de esquerda vêm sendo invadidas dentro das nossas escolas, e nós como pais não percebemos isso. E quando vem um governo que abre os olhos da população e mostra o que está de errado, mostra quais são os princípios básicos e elementares dentro das escrituras que as famílias devem desenvolver e praticar, o país se tornou polarizado. Existe uma polarização nata. As pessoas têm aversão. A turma da esquerda tem aversão à direita, e a turma da direita tem aversão à esquerda. E, afinal de contas, não é para menos. Então essa mulher, ela é uma mulher ligada, ela é uma mulher antenada, ela é uma mulher focada, ela sabe como é que a sociedade funciona, sabe quais são seus direitos, suas obrigações, como ela deve contribuir para que seu casamento, a sua família e seus filhos sejam bem sucedidos. Preste atenção, não foi à toa que Deus lhe deu a mão para balançar o berço. Eu aprendi vendo um filme que a mão que balança o berço governa o mundo. Por isso que a mulher sábia deve edificar a sua casa nos joelhos, orando, à luz da palavra de Deus, aprendendo esses conceitos e praticando para a glória do nome do Senhor. Então nós temos um país extremamente polarizado. De um lado, a esquerda tenta de todas as formas impor a sua agenda maléfica para o país, ideologias mundanas, carnais e diabólicas. Do outro lado, nós temos cristãos, nós temos aqueles conservadores que resistem contra a implantação de uma agenda anticristã. Essas pessoas lutam pela manutenção do bem. Essa luta deve começar em casa, com as mães educando os seus filhos, ensinando-lhes o que é certo, o que é errado. Agora, para isso, ela precisa ser uma mulher que tem conhecimento de causa. A mulher de Provérbios 31, ela tem conhecimento do cenário político, ela entende de economia, a fim de administrar os recursos que ela tem disponível de forma sábia e de forma eficaz. A mulher de Provérbios 31, ela compra campos, ela planta vinhas, ela mostra habilidade na indústria têxtil, ela faz roupas, ela vende essas roupas, ela cobre a necessidade da sua família. Ela administra tudo com inteligência e conhecimento de causa. Essa mulher é uma mulher de força, é uma mulher de dignidade, ela é uma mulher forte, e diante das suas atividades ela não teme o futuro. Muito difícil quando nós olhamos para o futuro com temor, quando nós olhamos para o futuro sem muita esperança. E aqui eu quero chamar-lhes a atenção mais uma vez. Talvez você tenha, nós não, Deus vai nos guardar e vai nos abençoar, vai suprir as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, mas o Brasil vai ter um dos piores natais seus últimos anos, podem anotar. A crise está séria, muito difícil, a população continua alienada, as coisas estão aí acontecendo, a inflação está crescendo, as mercadorias começam a faltar nas prateleiras, algumas têm de sobra, mas outras já começam a ficar escassas, e aí possivelmente o nosso país vai entrar numa das maiores recessões da sua história. Quais são as características básicas de uma recessão? É que aquilo que você ganha, seu salário vai perder poder de compra. Vai ser difícil.
setembro, outubro, novembro e dezembro. Depois vocês me digam como vai estar a situação do país. Então, essa mulher é forte, ela trabalha, ela investe, ela toma conta do seu lar, a ponto de o seu lar apresentar segurança, para que o marido viva também em paz e com segurança, para que os filhos vivam em paz e seguros. Ela é uma mulher que passa esperança no futuro. Quarto lugar, a mulher de Provérbios 31, ela não é preguiçosa. Ela levanta cedo para cuidar da família e ela trabalha com entusiasmo, com coragem e com necessidade. A maioria das mulheres, a mulher moderna, dificilmente ela levanta cedo para fazer o café do seu marido. O marido que se vira, né? Às vezes o cara tem que levantar, meteu, né? Também hoje tem essas cafeteiras eletrônicas aí, o cara que se vire, né? Enquanto a cafeteira está fazendo, ele se arruma e ela está roncando lá, aproveitando, porque ela não consegue levantar cedo. Ela não, eu conheço algumas até irmãs, né, que não são daqui, e não conseguem preparar os filhos para ir para a escola. Quem faz isso é a filha mais velha, às vezes o filho mais velho. Então essa mulher tem essa característica, ela não é preguiçosa, ela levanta cedo para cuidar da família, ela trabalha com entusiasmo, ela faz as coisas com coragem, ela faz as coisas com generosidade, ela faz as coisas com prazer. Ela estende a mão aos necessitados e ainda ajuda o pobre. A mulher de Provérbios 31 ama o marido antes dos filhos. Essa aqui deve ser uma característica que você deve entender. A nossa cultura, ela prioriza os filhos no lugar do marido. E muitos casamentos são destruídos por causa disso. Porque quando os filhos tomam o lugar dos maridos, os maridos se sentem rejeitados e eles acabam indo procurar fora aquilo que eles não têm em casa. Então é bom pensar nisso, olhar essas coisas. Ela cumpre a recomendação de Tito capítulo 2, versículo 4. A mulher de Provérbios 31, ela tem o compromisso de ensinar as mais jovens a amarem os seus maridos antes dos filhos. Preste atenção que quando Tito descreve quando Paulo descreve essa carta a Tito, ele não coloca os filhos acima do marido, coloca o marido, diz: amarem os seus maridos. A mulher que ama o marido ama os seus filhos. É um erro pensar o contrário. Então, preste atenção, o texto diz que a lâmpada dela ficava acesa para o marido e não para os filhos. Ou seja, uma mulher que pode ter atividades até um determinado ponto da noite, mas é uma mulher que está aberta ao amor, ao diálogo, à convivência marital. Em quinto lugar, ela é amada pelos filhos. Se ela prioriza o marido, os filhos sabem que eles são também amados. Um dia estava ouvindo alguém falando sobre relacionamento familiar em casa, como a mulher deve tratar e valorizar o marido. O preletor contou a seguinte história, que um dia as crianças chegaram da escola e tinha um pacote em cima da mesa, e eles perguntaram: mamãe, quem deixou isso aqui? Ela disse: foi o besta do teu pai. Parece engraçado, mas qual a mensagem que ela passou para os filhos? Meu pai é um besta, minha mãe que falou. Às vezes as mulheres tratam mal seus maridos diante de seus filhos, e daqui a pouco os filhos estão repetindo apelidos, estão repetindo agressão, estão repetindo palavras grossas, atitudes grosseiras contra o pai. Por quê? Porque ele não tem em casa uma mulher submissa, respeitadora, que valoriza o marido acima dos filhos. Então essa mulher chama atenção para isso. Ela é amada pelos seus filhos porque ela segue uma hierarquia que foi determinada por Deus. A mulher de Provérbios 31, além de respeitar o marido, ela é submissa. Além de dar prioridade a ele, ela valoriza, a fim de cumprir os votos assumidos no casamento. Se tem uma coisa que nós esquecemos muito rapidamente, são desses votos. Eu lembro que quando nós fizemos um encontro de casal lá na casa, encontro de casais, né? Lá na casa da Mônica, eu preguei sobre esse assunto, sobre cumprir os votos no casamento.
porque parece que algumas estão assim tão deslumbradas, tão empolgadas com o vestido branco, com as luzes sobre ela, com toda a atenção que ela está recebendo, que ela diz sim sem ouvir o que lhe é perguntado. Então é bom pensar que o homem de Provérbios 31 e a mulher de Provérbios 31 têm a obrigação de cumprir os votos que foram feitos antes de dizer sim. A mulher de Provérbios 31, ela tem em mente Efésios 5:33, aonde Paulo diz: ordena as mulheres a respeitarem seus maridos. Isso significa valorizar o compromisso, considerar suas necessidades íntimas e evitar o desrespeito mútuo. No próximo encontro de casais, eu vou trazer uma reflexão para vocês. Vocês vão ver por que acontecem quedas e adultérios dentro dos casamentos. Qual a razão? Vocês vão ver. A mulher de Provérbios 31, ela é facilmente amada, tanto pelo marido quanto pelos filhos. Suas virtudes são um exemplo inspirador para todas as demais mulheres que buscam viver bem a vida comum do lar. Eu quero me dirigir especialmente para você, mulher da IBBCD, que Deus lhe dê sabedoria e coragem para buscar essas qualidades na sua vida, no seu casamento e ao cuidar dos seus filhos. Provérbios 31 termina assim: que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Eu desejo que você também receba essa palavra e esse elogio, que você, que é membro dessa igreja, tem nos acompanhado, tem nos ouvido, que você receba a recompensa que é merecida, e Deus vai dar essa recompensa. Deus não é injusto para ficar esquecido do seu trabalho, da sua dedicação, do seu amor, da sua abnegação, da sua submissão, do seu respeito para com o seu marido. Você vai receber a recompensa merecida. As suas obras certamente serão vistas e elogiadas por aqueles que lhe conhecem. Que Deus nos abençoe.